governo diz que não sabia de contrato de Lewandowski com o Banco Master. Maravilhoso, né? Assim, a gente tem várias reuniões do Lula com o Vorcaro fora da agenda, ou seja, já é estranho o presidente fazer reuniões fora da agenda. Agora a gente tem o ministro da Justiça com contratos dos quais o governo, que é o seu chefe principal, não sabe. Então, assim, nossa, é uma grande coincidência nesse país, assim, tudo é uma grande coincidência pra ferrar a gente. Tá, mas vem Não era cá. bem essa palavra que eu ia dizer, mas... Você sabe o tamanho do contrato, né? 5 milhões. 5 milhões, Cara, 5 milhões. Ele deve ter sentido um bosta quando descobriu que a esposa do Moraes tinha um contrato de 130 milhões. Pois é, lindo. Pois é. Infelizmente, o cargo de ministro não é de ministro temporário, assim, não é vitalício, mas de ministro do STF é. Entendeu? Não é vitalício do STF. Ah, Junito, não é... O Lewandowski era e não tá mas mais. assim, é de certa forma... Não, o Lewandowski era ministro da Justiça. O Lewandowski era ministro do STF também, né? Era? Do STF, eu acho que não. Meu Deus! Era? Eu não lembro, Claro. me deu um branco. Ué, eu não lembro. Sim, ele era do STF Eu não lembro. e Mas, virou enfim, ministro da Justiça de do qualquer Lula. forma. Então ele largou, é verdade, ele largou o ministério. Mas assim, é vitalício se você quiser. Uma vez que você é ministro do STF, você só sai se você quer. Porque eu não me lembro de ter visto nenhum impeachment de ministro do STF. Não. Enfim. As pessoas estão brigando comigo. Não briguem comigo, gente. A minha memória é de peixinho dourado. Eu esqueço as coisas. Senhor dos Anéis você não esquece, né? Senhor dos Anéis você não esquece. Oi? Senhor dos Anéis você não esquece, Óbvio que né? não. A minha memória, o meu HD, ele é totalmente tomado por 12 horas de Senhor dos Anéis. E todas as horas de Harry Potter que eu não lembro a somatória total, mas tá aqui. Eu vou O tirar... resto é memória RAM. Ó, se você me der licença, senhorita Ana Ucraniana, eu vou usar essa tua pauta, só que eu vou buscar ela no X, porque ela tá mais interessante no X. Tá bom. Eu Você que preciso manda. mostrar... Entrou um membro no Valet Plus. Eu preciso mostrar pra você Daniel, a bem-vindo, notícia Daniel. que o Sam O Puncher Daniel aí, trouxe, mano. Bota aí pra gente. tá? Bem-vindo, Daniel, meu lindo. Cadê? Você já ganhou a revista do mês, que a gente não tem nem ela física aqui, mas Ó. em breve ela vai chegar na sua casa. E os 2 livros. Assinados com um coraçãozinho. Tá bom? Amo vocês. Ó, Dono do seguinte, vamos colocar isso aqui. Coloca o fone. Isso que é importante pra você entender. Nossa, que careca lustrosa do Alexandre de Moraes, né? Ó, rapaz. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu num final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeitas de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump e seu futuro algoz para um segundo mandato. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Nossa. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Com certeza foi pela competência. Era o valor do contrato, firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal,
Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. Eu sou a Andresa Matais e eu te convido a ler esta e outras notícias. Gente, assim... Assim, a Andresa Matais de novo, tá? Quem nunca teve um amigo que contratou a esposa do seu amigo com 129 milhões de contrato? Porque ela é muito competente. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas ela só defendeu o Banco Master em um caso e ela perdeu. Esse único caso. Então, assim... Ela perdeu? Perdeu. Então, assim... É realmente muita coincidência. E eu vi que eu tinha mandado pra você uma pauta também, que ele fala. O Alexandre de Moraes falou assim: não, jamais, nossa, nunca, isso é mentira. O Metrópolis é mentiroso. Eu nunca encontrei o Vorcaro. Coloquei aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes negou a informação publicada hoje pelo Metrópolis de que teria encontrado Daniel Vorcaro na casa do empresário. Na manifestação, Moraes fala em um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do STF. Tadinhos, tão inocentes. O Metrópolis afirma a apuração. Reafirma. O Metrópolis reafirma a apuração. Os detalhes. A ida mais recente de Moraes ao local foi em um fim de semana do primeiro semestre de 2025. Além do ministro e de Paulo Henrique, estavam no recinto mais 2 pessoas, o próprio Daniel Vorcaro e um assessor de Moraes. A outra ida de Moraes ocorreu no fim de semana da eleição norte-americana de 2024, em novembro daquele ano, quando o republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, assim, gente, realmente é uma história... cercada de coincidências. Inclusive, tem uma outra notícia que a gente separou aí, que fala que, de novo, o processo que corre no STF, que não deveria estar no STF, ressalto aqui, foi colocado sigilo. Então, assim, as provas que tem lá não podem ser abertas ao público. Primeiro, não era nem pra esse processo estar no STF. Por quê? Porque não é uma coisa que diz respeito a pessoas que têm foro privilegiado. Então, ele deveria estar na instância comum. Segundo, além dele estar no STF, as provas ainda estão totalmente sigilosas. A gente, população que está sendo roubada, porque assim, você pode até pensar, é o Banco Master, não tinha nada no Banco Master. Diga. Só fica na light. Lembrando que estamos falando de ministros do STF. Não, eu estou falando da população roubada pelo Banco Master. Certo. Calma. As pessoas ficam... Ô, Junito, calma, filho. Eu sou jurista. Confia, eu ando na linha. Mas assim, eu digo a população roubada porque eu falei assim, ontem eu estava conversando com um colega e eu estava explicando essa situação do Banco Master. Ele falou assim, ó, eu não tinha nada no Banco Master, então não tenho nada a ver com isso. Eu não tô sendo roubado. Falei, ok, então vamos levar em consideração que o Banco Master queria fazer negócios com o BRB, que é sim um banco público. E banco público tem o dinheiro da população. E agora que essas pessoas, inclusive o Eubank que foi liquidado, que tá nessa parte aí do problema, esse banco que foi liquidado, as pessoas que perderam dinheiro vão ser ressarcidas com um fundo público. Que era para ter sido aumentado pela emenda Vorcaro um tempo atrás. Então, assim, esse prejuízo vai cair no bolso da população de qualquer modo. Mesmo que você não tivesse nenhuma coisa a ver com o Banco Master em si. Esse prejuízo vai cair no nosso bolso, de qualquer forma. O dinheiro público está envolvido. Não necessariamente por conta do envolvimento ou supostamente envolvimento de ministros do STF, de pessoas da política, direita, esquerda, centro, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente vai pagar essa conta de alguma forma. Por isso, eu convido vocês para manifestação que a gente vai fazer de novo em frente ao Banco Master, nessa sexta-feira, dia 30 de janeiro, às 19 horas. Então, assim, se você foi, vá de novo. Se você não foi, vá. Porque é sensacional e, assim... A gente precisa acordar. Não dá pra gente ficar sendo feito de besta e achar que tudo isso que acontece é uma grande coincidência. A gente não pode ter acesso a nada, a gente não pode saber o que tá acontecendo, as pessoas escondem as coisas da gente, a gente vai fazer o quê? Ah, não, tá tudo bem, gente, tá tudo certo. Vamos seguir a vida como se nada tivesse acontecendo, enquanto a gente tá sendo literalmente roubado e isso tá sendo escancarado e esfregado na nossa cara. Então, conto com vocês, pessoas do mercado financeiro, conto com vocês, população que está revoltada, e vamos fazer alguma coisa, porque não dá mais pra ficar dessa forma. Você vai subir na árvore de novo? Subo. A onça tem que subir na árvore, né, Junito? Só queria falar uma coisa que eu esqueci. Diga. Só lembrando, né, que essas informações, mais uma vez, Andresa Matais, um time ali do Metrópolis, o Sam Puncher, o Childers. A Andresa Matais também já tinha feito... Ela tava no Estadão, né? Porque ela também... Foi ela que trouxe a informação da dama do tráfico. Sim.
que tava correndo os corredores do palácio. Uhum. Então, assim, esse time de repórteres do Metrópolis, esses últimos tempos, vou te falar, cara. Realmente, meus parabéns aí ao time. Eles viraram, né? Agora eles viraram criminosos, segundo Alexandre de Moraes. É um padrão criminoso de ataques desqualificados contra integrantes do STF. Você acha que eles vão pra cima de jornalista? Porque assim, os bolsonaristas falam, eles estão perseguindo os jornalistas. Eles não são jornalistas, no caso, eles são políticos. Mas assim, se eles estão pra cima de jornalista mesmo, você acha que existe clima pra eles começar uma perseguição contra jornal, tipo Metrópolis? Eles já foram pra cima da Cruzoé. Que sim, eles são jornalistas. Junito, eu acho que assim, depende do quanto eles estão devendo. A gente não sabe, é tudo sigiloso. A gente tem aí essas informações de que, olha, talvez tenha um contato aqui, talvez o fulano tenha visitado o ciclano, talvez tenha acontecido tal coisa, mas a gente não tem as coisas concretas porque a gente está sendo vetado de olhar essas provas. Então, nós estamos sendo impedidos de ter acesso às informações. Entendeu? Então, assim, pra mim depende o quanto... Claro, esses repórteres são bons o suficiente investigativamente pra poder conseguir essas informações e o quanto essas informações podem ou não prejudicar essas grandes figuras que estão envolvidas. Então, assim, se o negócio começar a chegar perto e eles estiverem devendo muito, supostamente, o negócio vai ficar feio. Eu não acho que eles vão deixar de investigar, de ir pra cima de repórteres e jornalistas. Porque, né, é um grande escândalo. Se todas as coisas estiverem lá mesmo. Enfim. E eu não tô falando só de provas, assim, de possíveis provas de desvio de dinheiro, de roubo, de não sei o que. Eu tô falando de outras coisas, nível... Como que é o nome daquele cara lá dos Estados Unidos que fazia aquelas festas doidas? P. Diddy? O P. Diddy, exatamente. Então eu estou falando de coisas nível P. Diddy, coisas que realmente mancham a reputação. Porque a gente sabe que, assim, corrupção no Brasil não mancha a reputação, né? Corrupção no Brasil elege presidente, é o Lula aí na presidência. Então você é corrupto e você é legal. Aqui. Infelizmente, nessa cultura merda, você é sempre enganado. Agora, esse outro tipo de coisa, talvez, se tiver, e esses jornalistas alcançarem essas provas, o negócio vai ficar feio.